o sucesso da coisa é esse relacionamento, é ouvir o cliente, tá? Então, uma pessoa que quer ter sucesso, quer criar um nicho de mercado de longa vida, ele tem que ter um feedback de como o cliente se sentiu comendo aquilo que nós vendemos, né? Então, se o cliente mostrar que estava bom, que estava excelente, e ele volta para comprar, aí é o início da formação do nicho. Bem-vindos a mais um Eureka na Mesa. Meu nome é Thaíse. Meu nome é Valmor. Esse é o segundo vídeo. No primeiro a gente trocou uma ideia sobre nichos gastronômicos e nesse a gente vai conversar um pouquinho sobre subnichos, que no caso do Valmor são os assados. Então, Valmor, quais são os produtos que você assa? Olha, quando nós começamos basicamente com frango só. E à medida que a gente foi evoluindo, então entrou a costela, o cupim, que são os três produtos básicos de uma casa de assados, tá? Ou então de uma churrascaria também. Uma churrascaria, basicamente, eles têm frango, costela e cupim. É claro que aí vem no frango entra o galeto, né? Aí a costela e o cupim. A costela e o cupim, cada casa faz de uma forma diferente, né? Então, aí depois, com o advento dos supermercados, na nossa redondeza, como os supermercados também têm rotisserias, nós tivemos que criar alguns produtos alternativos. Aí vem a costela suína, o pernil, lombinho, copa. Aí os frangos nós começamos a fazer coxa sobre coxa, recheada e assim, diversos produtos a gente começou a colocar. Aí temos também, dentro da área de produtos típicos, temos o marreco recheado, né? E à medida que a gente vai passando, a gente vai colocando um produto, testa. E normalmente esse teste dá 2, 3 semanas. Na primeira semana há um esforço de venda, né, na oferta, e normalmente a gente vende. Na segunda a gente já testa para ver se aqueles clientes que compraram na semana anterior estão solicitando, e assim vai. Então, e vai vendo. Então 2, 3 semanas, 4 semanas a gente já tem uma noção se esse produto vai engrenar ou não. E às vezes tem produtos que a gente faz teste interno, é muito bom, mas na prática depois não sai. Por quê? Porque no nosso negócio é para levar para casa. Então, quando você faz ele no local, né? Você faz no local, ele tem uma textura, ele tem um visual, ele tem um sabor, né? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, no nosso negócio. No nosso negócio não dá para fazer picanha. Por quê? Porque a picanha é um produto que tem que ser comido, sempre digo, na borda da churrasqueira, né? Porque tem que ser né? Um mignon grelhado também, né? Apesar que o mignon até ele fica macio e dá para reaquecer do micro-ondas e tal, mas já muda. Então, por isso é que nós, quando começamos, nós optamos, primeiro nós fizemos um teste com churrasqueira, né? E depois começamos com forno, né? Para quem entrou no nosso site e viu o nosso e-book, vai ver lá, a gente conta uma história de como a coisa foi evoluindo. Então, aí começamos com forno. Por quê? Os assados em forno, eles ficam mais macios, né? Porque não é um calor agressivo. Segundo, levando para casa, é claro que existe no trajeto e até colocar na mesa e tal, existe um esfriamento. E a pessoa pode reaquecer, porque a carne assada de forno, como ela fica mais macia, ela pode ser reaquecida. Então pode colocar no micro-ondas, pode colocar num forno em temperatura de estufa,
sei lá eu, por 15 minutos, meia hora, né? Então as carnes elas ficam mais atraentes, mais saborosas. Daí o nosso sucesso em cima do que nós conseguimos formar, aquilo que nós falamos na Eureka, na mesa anterior, o nicho de mercado. Ou seja, é cativar clientes que retornem, né, que façam vendas sequenciais, né, façam compras sequenciais, digo. Então, por isso, nós temos hoje famílias que nós estamos entrando já na 4ª geração da mesma família. Ou seja, estão vindo aqui os bisnetos dos primeiros clientes. Então, basicamente, a arte do assados é isso. É claro que cada tipo tem que ter um tempero diferenciado, né? Uma outra coisa que eu gostaria de salientar, também dentro desse nosso ramo, é que eu tenho visto, assim, às vezes comento com um, com outro, a gente que se conversa bastante, né, inclusive com pessoas de outras cidades. Eu uso 15 tipos de tempero, eu uso 25 tipos de tempero. Então, eu acho que a carne em si, nós temos que criar um tempero que ela fique atrativa. Nós não podemos saturar de tempero, senão nós vamos descaracterizar o sabor da carne. Porque, por exemplo, você vai fazer na grelha. O básico é a carne, sal grosso ou sal fino, né? Mas o básico mesmo é sal grosso. É onde a carne fica gostosa. Porque você sente, quando você tem carne, tira da grelha e tem aquela suculência, você sente o sabor da carne. Enquanto que você coloca em tempero de um dia para o outro, 2 dias, ele curte, né? Ainda tem gente que ainda usa amaciante. Então isso, ela fica, tu come e tal, uma vez ou outra tá, mas repetitivamente não dá, porque você vai se sentir enjoado, porque há uma saturação de temperos. E a sua casa de assados, ela funciona só nos finais de semana e feriados, né? Por que essa escolha? Nós trabalhamos só nos sábados, domingos e feriados, porque basicamente durante a semana, no meio-dia, as pessoas trabalham. Então, ou elas almoçam, aqueles que trabalham nos escritórios, lojas, no centro, elas têm aqueles almoços de quilo e tal, então não vão para casa, né? E aqueles que trabalham em indústria, em empresas um pouco maior, normalmente eles têm restaurante ou têm um serviço de buffet que faz isso na própria empresa, né? Então, o sábado, domingo e feriado é realmente um foco de um público que está em casa, tá, descansando, né? E não quer sair para comer, quer descansar um pouco mais, quer dormir um pouco mais. Então ele encomenda e depois vem buscar, só leva, põe na mesa, come e está resolvido o dia da alimentação daquele dia. Então esse é o nosso sucesso. A outra vantagem é o seguinte, é que um buffet, por exemplo, durante a semana, ele tem que ter uma alternância de cardápio, porque sempre o mesmo cardápio, você não vai ter o mesmo cliente todo dia. Então, se você quiser um cliente todo dia, você tem que ter uma alternância de cardápio todos os dias, né? No nosso caso, nós podemos manter o cardápio ad eterno praticamente, né? Como nós temos, eu estou há 30 anos vendendo costela, cupim e frango, né? Por quê? Porque a pessoa passa uma semana sem comprar. Então, tem pessoas que vêm todas as semanas comprar frango e maionese. Às vezes eu até brinco. Vamos mudar hoje, vamos fazer maionese e frango, né? Então, essa é o nosso grande handicap, é que a pessoa que compra conosco, né, ela passa uma semana e aí ela já esqueceu aquilo, quer dizer, ela já comeu outras coisas variadas durante a semana. Aí chega no sábado e domingo, o costume delas é comer costela, aí eles dão saudade e vêm buscar a costela, e assim por diante. E como é o fluxo nos feriados, tipo no Natal, no Ano Novo? Nós temos, por exemplo, o Natal, Ano Novo. O Natal nosso eu diria que é meio até desumano trabalhar no Natal, porque no Natal, no dia 24 de dezembro, nós já chegamos a servir mais de 6.000 ceias. Hoje a gente baixou um pouquinho porque
é realmente muito forte. A gente tem condições de produção, né? Mas o problema é a entrega, que a gente começa a fazer entrega de peru, de chester, de suínos, já nas 8 horas da manhã, e isso vai até 5, 6 da tarde. E é direto, é fila direto, né? Inclusive são vendas assim que são encomendas programadas, já feito antecipadamente, e a gente já procura programar o horário, um grupo para o período da manhã e um grupo para o período da tarde, né? Então, normalmente no período da manhã concentra-se aí pelas 10h30, 11 horas, mas já desde cedo já começa a ter clientes buscando, e no período da tarde, normalmente porque o comércio fecha em torno de 4 horas, então fica das 3h30, 3h30 até as 5 horas da tarde, né? E aí os feriados, tudo depende de que dia que cai na semana. Por exemplo, se cai na semana num feriadão, o nosso fluxo é bem menor. Aí o feriado cai digamos, numa quarta-feira. Aí esse movimento de feriado é um movimento bastante bom. Então cai o feriado na sexta-feira ou na segunda. Aí, como nós estamos aqui perto da praia, perto de Curitiba, Florianópolis, então as pessoas viajam muito nesses feriados. E aí então cai um pouco a venda. Mas isso tudo a gente, com a experiência que tem, já tem uma noção já do que produz, do que vai vender, e há uma diferença bastante pequena. Uma outra sazonalidade que nós temos são as férias. E as férias de janeiro, né? Janeiro, fevereiro. Então, nos meses de janeiro e fevereiro, nós temos uma queda na faixa de 40%. E uma outra queda que nós temos são nas 3 últimas semanas do mês de julho, que nas 3 últimas semanas do mês de julho são as férias escolares. Então, até muitos clientes até avisam, no mês que vem a gente não vem porque nós estamos fazendo uma viagem de férias e tal. Mas aí também cai em torno de 40%. No início, quando nós começamos, isso 30 anos, então acontecia, por exemplo, na cidade um evento, por exemplo, um rodeio, né? Havia uma queda. Acontecia um evento, por exemplo, Rotary, faziam, sei lá, um risoto, uma macarronada no sábado, no domingo, né? Que são aqueles eventos beneficentes. Então, muitos clientes compravam o ticket e tal. Hoje, isso já não acontece mais. Se acontece um rodeio, por exemplo, na cidade, que leva bastante gente, nós não temos esse problema, porque parece que há uma renovação assim e não chega a cair o movimento. E como é a concorrência com outras casas de assados? Olha, a nossa maior concorrência, eu diria que a gente não tem, porque todos estão distantes, né? Os assados que tem aqui na cidade estão um pouco distantes. Um belo dia algum tempo eu estava conversando com um gerente de uma rede de supermercado, e ele me falou o seguinte: o teu negócio é muito bom porque não tem concorrente. Eu digo: você está enganado. Eu tenho concorrentes e muito fortes. Ele diz: mas como assim? Eu digo: vocês. Porque o supermercado tem estacionamento que eu não tenho, o supermercado tem ar-condicionado que eu não tenho, o supermercado tem escada rolante que eu não tenho, o supermercado tem um mix paralelo que eu não tenho, de lojinhas e tal, e o supermercado tem uma bateria de caixas de check-out que eu não tenho, eu só tenho uma caixa de check-out. Então, eles têm, e o supermercado tem rotisserias, né, também, mas graças a Deus, o supermercado não tem o atendimento que nós temos, ou seja, aquela aproximação que a gente tem com o cliente, aquele vínculo, entendeu? De quando o cliente chega, a gente já reconhece. Tá? O supermercado não reconhece, ele é apenas mais uma pessoa que entrou ali, né? Como acontece em muitas padarias também, porque hoje você pega padaria e muitos estabelecimentos que têm fluxo, um fluxo mais ou menos no tipo do nosso, como para garantir o atendimento e tal, criaram, na nossa cidade aqui, principalmente, a gente observa muito, criaram aquele negócio de pegar o fichinha com número. A pessoa entra, pega a fichinha. E
Eu trabalho com vendas há quase 50 anos. Eu considero isso uma ação de gestão relativamente boa, mas em termos de venda, para mim, é a desumanização da venda, porque as pessoas não atendem pessoas, eles começam a atender os números, e aí começa a desumanização, começa o distanciamento da relação, mesmo que as pessoas estejam próximas. Então eu tenho percebido isso. Tem inclusive um estabelecimento perto do nosso aqui, que é num outro segmento de mercado, que eles um dia a gerente veio e conversou comigo, como é que vocês conseguem ter os clientes tão contentes aqui dentro do estabelecimento nosso, de vocês? E lá no nosso as pessoas vêm, a gente atende tudo certinho e tal, aí de repente chega na empresa, liga, pois não dá para ir mais aí, porque aí vocês estão atendendo mal, estão demorando para atender. Aí eu fiz uma seguinte pergunta para ela. Quando o cliente entra na porta, vocês conseguem identificar o cliente, ou seja, vocês conseguem perceber que tem mais um cliente lá? Não. Então está aí a grande sacada. E nós fazemos isso. Nós normalmente, por exemplo, tem filas, de 20, 30, 40 pessoas na fila, eu costumo, à distância, cumprimentar um que eu conheço, daí faço uma brincadeira, tipo, cuida para não fugir ninguém da fila. E isso aí faz um envolvimento com as pessoas que elas... Eu até diria que eles não vêm aqui só por causa do produto. Eles vêm aqui por causa da forma que são recebidos. Eles são acolhidos de tal forma que é um ambiente que quando ele sai para ir em algum lugar buscar comida, digamos, no domingo, é claro que ele vai lembrar de nós, porque o nosso acolhimento é diferente. Então hoje aqueles de mais tempo, por exemplo, já os velhinhos, eu cumprimento, abraço, pergunto como é que está o fulano, como é que está a esposa. Normalmente a gente fica sabendo quem está doente, quem não está doente, se o filho viajou, o filho está estudando fora. Então a gente começa a ter essa relação, coisa que você vai num supermercado, numa padaria, dificilmente eles fazem esse tratamento. Até porque a padaria eles têm umas coisas que padaria você precisa dela todo dia. Mas aquelas padarias que fizessem o relacionamento, o tipo de atendimento que nós fazemos, provavelmente teria um grande acréscimo em vendas. Provavelmente teria um grande acréscimo. Como tem algumas que tem por causa de alguns produtos. Porque a padaria normalmente, basicamente, não vende pão. No caso da padaria, o grande negócio da padaria, no meu entender, já no passado, antes de começar com gastronomia, eu trabalhei acho que um ano e pouco em padaria, e o grande negócio da padaria são os doces, onde dá lucro. São os produtos que traz maior rentabilidade para uma padaria, porque o pão basicamente é só para chamar cliente, é o básico, E de todas as carnes que você trabalhou, qual que você sentiu que foi a que você teve mais dificuldades? Na verdade, no início eu tive dificuldade porque eu não conhecia nada. O meu ramo, eu vinha de banco e de imobiliária. Então, eu não conhecia. Eu tinha alguém que conhecia mais de frango, então começamos com frango, logo em seguida começamos com costela e depois com cupim. A costela é um pouco mais difícil que o frango, porque a costela tem alguns cuidados, tipo, não pode, enquanto está assando, você não pode deixar pegar vento, uma circulação de vento e assim por diante. E o cupim é uma carne que também vende muito bem, dá uma margem de lucro boa, uma margem de contribuição bastante boa, mas o cupim eu acho que é uma das carnes mais difíceis, o cupim, o granito, que são carnes rígidas. Então são carnes que ela tem que ter um tempo de cocção assim bastante longo, e com um calor um pouco reduzido. Então, e o cupim normalmente, se você pegar a grande parte das churrascarias e a grande parte dos lugares que assam cupim, ou eles assam em panela de pressão,
ou eles assam enrolados em alumínio, celofane e tal. E isso dá uma mão de obra bem complicado, porque no nosso caso, por exemplo, em churrascaria, quando chega, eles procuram abrir esses pacotes, né, um pouco antes e dão uma douradinha e tal, aí começa a entrar a clientela, eles começam a servir. Mas mesmo assim, a gente perde muito tempo com enrolar e desenrolar e tal. Sem contar que você, de enrolando muito, colocando muito alumínio, forçando a barra ali, o alumínio ele solta alguns resíduos, que isso certamente vai fazer mal à saúde. Então nós desenvolvemos uma forma em que nós usamos um mínimo de alumínio, muito pouco, não enrolamos, né? Ou seja, nós não forçamos o contato com a carne, e com isso nós conseguimos, então, é claro que desenvolvemos equipamentos um pouco diferentes, né? A gente não coloca aleatoriamente dentro de um forno, né? Temos formas especiais, né? E com isso, então, nós conseguimos desenvolver um cupim assado, recheado, assim, de uma excelente qualidade. E de tudo que a gente conversou, né? Tanto na escolha dos dias que você trabalha, as carnes ou a concorrência, qual que você acha que é a dica mais valiosa para alguém que está começando nesse subnicho? Para começar, tudo depende do tipo de investimento que a pessoa tem. Então, todo negócio ele tem a pessoa cria uma expectativa, né? Eu tinha um professor de vendas que ele dizia o seguinte: todo negócio começa com a fé. O resto se arranja, mas se não tiver fé, não acontece. Então eu diria o seguinte, hoje, por exemplo, uma pessoa que quer começar um negócio, está desempregado, tem lá um dinheirinho da indenização, do fundo de garantia, compra o equipamento básico, sem grandes investimentos, e ele tem que focar, ele tem que se concentrar no atendimento, primeiro no fazer um produto com carinho. Às vezes acontece de chegar uma pessoa e pergunta, por exemplo, você usa alho no frango, por exemplo? Eu uso. Então não posso comer porque tem alergia a alho. Então o que eu faço? Você faz o seguinte, você liga na sexta-feira, quando nós estamos preparando os temperos, e faz uma encomenda, nós tiramos o teu frango do alho, do tempero que tem alho, e assamos separadamente. Isso acontece, por exemplo, pessoas que têm restrição, não pode ter sal nenhum. Eu já tive cliente que ficou aí uns 2, 3 anos, todo final de semana a gente fazia um frango sem sal para ele, né? Agora, o sucesso da coisa é esse relacionamento, é ouvir o cliente, tá? Então, uma pessoa que quer ter sucesso, quer criar um nicho de mercado de longa vida, ele tem que ter um feedback de como o cliente se sentiu comendo aquilo que nós vendemos, né? Então, se o cliente mostrar que estava bom, que estava excelente, e ele volta para comprar, aí é o início da formação do nicho. E o nicho, para mim, é uma garantia do nosso negócio. Ou seja, é a formação do nicho que transforma um negócio estável. Então, basicamente, é isso. Acho que nós temos que ter o cuidado todo, né, os temperinhos e tal, mas se não tiver o tempero do carinho, as coisas não acontecem. Tá? As coisas não acontecem, porque o nosso negócio é um relacionamento humano. E nós, em outras conversas que vamos ter, assim, eu tenho certeza que a gente vai passar muita coisa que talvez você não conhece, e você que está nos ouvindo não conhece, e às vezes conhece, mas não percebe, porque as pessoas não são medidas pelo que sabem ou pelo que conhecem, elas são medidas pelo que elas praticam e pelo que elas fazem, né? E é isso, eu gostaria então de agradecer essa oportunidade e estamos preparados para outras oportunidades, se assim for. Obrigada, Valmor, por tudo que você compartilhou. E se você gostou do vídeo, deixe seu curtir e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!